Olá, como você está? Oro para que a essência e os atributos de Deus estejam se manifestando sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, neste momento de crise, nesse momento de pandemia. Neste tempo de pandemia do Covid-19, coronavírus, quero ler com você um texto da Palavra de Deus registrado lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: olha o que diz esse texto de Romanos 12, versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Este versículo, Paulo está orientando como devemos agir ou como deve ser o nosso procedimento, o nosso posicionamento diante das situações, diante da crise. E aí, olhando para este texto, para este versículo, eu destaco três atitudes que devemos ter diante desta crise, diante desta pandemia, diante do coronavírus, diante de todas as crises. Devemos ter três atitudes que esse versículo destaca. Primeira atitude: regozijar na esperança. Em tempo de crise, você precisa regozijar na esperança. Em tempo de crise, a segunda atitude que você precisa ter, além de regozijar na esperança, é ser paciente. Ser paciente na tribulação, ser paciente na crise. Em tempo de crise, além de regozijar na esperança, de ser paciente na tribulação, você deve perseverar na oração. Por que nós devemos ter essas três atitudes? Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é o Deus de promessa. Meu irmão, minha irmã, você pode sim ter a primeira atitude de regozijar na esperança, porque você tem promessa, você tem o Deus de promessa, e Ele nos prometeu a vida eterna. Então sim, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de pandemia, você pode regozijar na esperança. Esperança no quê? Nas promessas do Deus de promessa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Segunda coisa, porque você deve ter a segunda atitude, é porque o nosso Deus, além de ser o Deus de promessa, é o Deus de vitória. É o Deus vencedor. Jesus venceu todas as coisas. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, significa que a vitória dele é minha, é sua, é nossa. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Jesus venceu a morte. Então a vitória que o Senhor Jesus conquistou é minha, é sua. Então nós podemos sim ser pacientes na tribulação, porque o nosso Deus é o Deus de vitória. Tenha paciência no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, tenha paciência. A vitória de Deus vai chegar. E por fim, podemos sim ter a terceira atitude de perseverar na oração, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Meu irmão, minha irmã, se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, nós devemos sim ter a atitude de perseverar na oração. Regozijai na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar na oração. Vamos fazer isso em meio à crise, em meio à dificuldade, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter essas três atitudes orientadas pelo apóstolo Paulo. Regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Que Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida e que juntos possamos superar todas as crises em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.